Começa pela nossa TV Corrida Amanhã, mais uma edição do programa Magnavita. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Rio de Janeiro, Leônidas Oliveira. Trata-se do secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. E o Leônidas, é um prazer enorme, Leônidas, recebê-lo aqui, porque você consegue reunir em uma pasta aquilo que eu sempre disse que é o ideal para o Brasil. Cultura e turismo são duas coisas que são irmanadas. Como é que foi que o governador Zema conseguiu vislumbrar que esse era o caminho para Minas? Os números, o nosso governador Romeu Zema, ele é muito técnico, né? E a gestão dele é baseada em números. E os números do turismo em Minas Gerais dão conta que 72% do turismo que se faz em Minas, juntando patrimônio histórico e gastronomia, são os números que atraem, né, o turismo que nós chamamos o turismo cultural, o turismo de gastronomia. E, além de tudo, um entendimento da mineiridade, né, como esse aspecto da paisagem cultural de uma forma mais ampla, de estar numa fazenda, no turismo rural, numa cachoeira, ser uma experiência cultural. Eu converso muito com ele, chegamos à conclusão de que somente a cultura é capaz, num mundo de experiência, onde o turista busca experiência, aquele ente capaz de oferecer uma experiência verdadeira. Eu queria que você falasse agora com relação a essa multiplicidade de destinos que é Minas, né? Porque as diferentes regiões de Minas têm atrativos extremamente... Uma das viagens inesquecíveis que eu fiz na minha infância foi visitar a Gruta de Maquinário. Me fala um pouco dessas diversidades naturais, e culturais e gastronômicas de Minas. Sim, e são três biomas, né? Os principais biomas do Brasil. Nós temos a Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado. E talvez aí também a questão política, né? Porque nós temos um pouquinho de cada recorte do país. E essa diversidade, ela se reflete abundantemente, sobretudo nos destinos dos 853 municípios, né? O estado que mais tem municípios e dos quais 573, o maior número do Brasil, estão no cadastro. Ou seja, há políticas de turismo nesses municípios. Então nós temos municípios, por exemplo, como Aiuroca ou Delfinópolis, para ser mais específico, na Canastra, com 150 cachoeiras. E cachoeiras que possuem uma beleza exuberante do São Francisco e dos afluentes ali do Nascedouro. Ou nós temos a Mata Seca, no Peruaçu, que é parque nacional. A Mata do Peruaçu, ela não tem folhas, é realmente surpreendente, são árvores grandes, de grande porte, são árvores secas. Não é uma caatinga, mas também não é a Mata Atlântica ou o Cerrado. E toda uma exuberância maravilhosa. Os rios que cortam Minas são surpreendentes e engana-se quem acha que as cidades chamadas históricas são aquele núcleo do ouro. Minas tem cidades, por exemplo, o Triângulo Mineiro do século XVIII e com igrejas barrocas e coloniais. Nós temos Uberaba, com igrejas barrocas e coloniais do Triângulo Mineiro. Nós temos o norte de Minas, extremamente barroco, e Paracatu, que é patrimônio nacional. Nós temos 4 patrimônios da humanidade, né? O maior número em terras brasileiras. E a gastronomia, entendida a cozinha mineira, como nós temos chamado, entendida também como um atributo da cultura, da nossa cultura alimentar. E essa gastronomia, ela é refletida nesses biomas que eu disse, nesses biomas que nós chamamos de terroir. E temos na gastronomia, por exemplo, hoje o melhor queijo do mundo. No prêmio do queijo mundial da França, nós ficamos em segundo lugar. No Taste Cheese, o queijo da Canastra é o melhor do mundo. E você agora, o preparo do queijo está entrando agora como patrimônio da humanidade, né? Patrimônio da humanidade. Nós agora, na próxima semana, temos uma missão em Marrocos. É a convenção desse ano do Patrimônio Mundial da Unesco imaterial será no Marrocos. E nós vamos apresentar o queijo Minas como uma forma de promovê-lo, porque o julgamento só acontecerá em 2023. Então nós estamos numa campanha internacional, vai ser possivelmente a terceira elemento da cultura alimentar mundial a ser patrimônio do mundo. Agora, você como gestor público, me fala da importância da continuidade. Continuidade não é continuismo. Sim. Ou seja, você tem um governador que deu um choque
de ordem, de gestão. O Estado de Minas, na gestão do Romeu Zema, é considerado um case de transformação. Ele pegou um Estado literalmente quebrado. O Zema conseguiu reformar e enxugar a máquina e, ao mesmo tempo, transformar o Estado num Estado onipresente. E agora ele foi ganhador, ganhou no primeiro turno, ou seja, um reconhecimento do trabalho que ele realizou. A importância, por exemplo, para a área da cultura e para a área do turismo ter essa continuidade agora tendo o Zema como maestro. Eu acho que são várias ideias que nós temos e que esses anos não foram possíveis de ser desenvolvidas. Houve um despertar do turismo que nos colocou, por exemplo, hoje o segundo destino, segundo a pesquisa do Ministério do Turismo, né, perdendo para São Paulo. E continuar com o governador Zema, que tem um governo liberal, um governo de direita liberal, um governo que pensa na geração do emprego e renda e o turismo e a cultura como esses fatores geradores, inclusive alternativa para a indústria tradicional, é extremamente importante porque Minas é imensa. Nós não conseguimos trabalhar todos os municípios. Nós não conseguimos ainda avançar e descobrir a diferença lugares. De 92 municípios do estado do Rio para 853 municípios. Que loucura. É uma loucura. É um país, né? É um país. Nós temos municípios distantes 1.000 quilômetros da sede. Atravessar Minas Gerais de um lugar a outro é até complexo, né, para a logística e para a gestão de um estado com essa magnitude. Então, essa continuidade significa também, eu vou te dar em primeira mão qual é o nosso slogan, que é a liberdade mora em Minas, vem para cá, porque é a nossa bandeira, é um governo liberal, é um governo que, sobretudo com o governador Romeu Zema, ele dá liberdade para que a técnica seja o norteador da gestão. E ele cobra resultados. Diz que tem uma secretária-geral lá que tem uma planilha que tem o governo na cabeça, né? Exatamente. Prometeu, tem que cumprir. Tem que cumprir, mas a secretaria-geral acompanha. No entanto, ele faz reuniões de monitoramento de resultados a cada 2, 3 meses. Nós temos os projetos estratégicos e nós temos um calendário a ser cumprido, e se não cumprirmos essa meta, a gente ganha um sinalzinho vermelho. Então, ele todos os 3 meses, 4 meses, ultimamente foram mais ou menos 4 meses, ele faz o monitoramento de todas as pastas e de todos os projetos que ele considera, que o governo considera e pactuou que são estratégicos de desenvolvimento de Minas. Eu quero falar sobre o Romeu Zema, mas eu queria entrar ainda um pouco na sua experiência como gestor. Você fez um belíssimo trabalho no município de Belo Horizonte, à frente da fundação, status de secretário municipal de Cultura. Depois você migra para Brasília, foi diretor da Embratur, foi presidente da Embratur, fez um trabalho de botar aquela casa também em ordem, né? Você fez um belo trabalho nisso. Na época nós tínhamos o Marcelo Álvaro Antônio, que é um mineiro, como o teu ministro. Aliás, disse que ser conterrâneo do ministro atrapalha mais do que ajuda, com essa intimidade. Mas você acabou vindo como o diretor executivo da Funarte aqui para o Rio de Janeiro. E dessa multiplicidade você acaba voltando para Minas. Você podia estar em qualquer cargo federal, poderia estar na iniciativa privada. O que leva o Leônidas a aceitar um chamamento de voltar para a terra depois dessa trajetória de sucesso nacional e mergulhar? É um pouco de retribuir o tanto que Minas lhe deu? É retribuir, mas Magnavita, você sempre com essa assertividade. Eu tenho refletido nesses dias. Eu estive na quinta-feira com o arcebispo de Juiz de Fora, com quem eu tenho uma grande amizade, e eu fui seminarista no início da minha carreira. Eu me formei no seminário, né, em filosofia, enfim. E eu comentava isso com ele, assim, e ele falou assim: talvez você não aprendeu que trabalho é missão, porque a Igreja Católica tem, né, o trabalho é serviço, é servir a missão. Então, assim, eu tenho uma vontade, eu falava isso agora mesmo com a nossa secretária adjunta, Cris Kumaira,
E eu dizia exatamente isso. O trabalho público, ele nos dá um gás, uma energia de transformação que eu acho muito interessante, a possibilidade de você servir com uma técnica que a vida te deu, com essas experiências que você fez, e é a minha terra. Voltar para Minas Gerais, eu que morei fora do Brasil e morei em tantos lugares, estudei fora, eu me senti um pouco dividido. Você sabe que quando eu estava no Rio de Janeiro, Que é apaixonado pelo Rio, e quando eu voltei, até São João del Rei eu fui chorando. Porque eu gosto muito dessa cidade, eu acho ela paradigmática para o mundo, obviamente que o é, mas em Minas, a minha terra me faz sentir um pertencimento e uma felicidade de estar e de ser muito profunda. E servir a esse lugar que me deu tanto é uma missão. E principalmente quando você começa a ver brotar as sementes que foram plantadas. Aí eu volto à questão da continuidade, né? Continuismo, você poder startar, porque às vezes uma mudança eleitoral, infelizmente o Brasil, um gestor que chega quer apagar tudo que o outro fez, ou seja, nós estamos sempre começando de novo. Mas me fala um pouco da estrutura da sua secretaria, porque essa entrevista exibida nacionalmente pelo streaming disponibilizado para o setor do turismo serve também como paradigma para os novos governantes. Me fala como está a estrutura. Nós temos 4 vinculadas, o Instituto do Patrimônio Histórico, o IEFA, que é o nosso IFAM, sabendo que Minas congrega 62% do patrimônio nacional tombado, então, ou seja, o Instituto do Patrimônio tem um serviço imenso. Nós temos uma televisão, uma rede de televisão, que agora, com recursos do governo federal, do Digitaliza Brasil, nós vamos chegar aos 853 municípios e aos distritos no investimento, governo federal e governo de Minas, em 300 milhões nessa TV pública. Uma rádio com mais de 90 anos, a Rádio Inconfidência AM e FM. A AM está entre as 10 mais ouvidas do país, porque ela continua, ela é chamada de a brasileiríssima, e com muito carinho, porque ela é muito antiga e ela continua tendo uma perenidade. Nós temos a Fundação Clóvis Salgado, que tem o Palácio das Artes, uma escola de artes que é muito potente. O Palácio das Artes, eu brincava que é o palco temido. São 1.700 lugares, né? 1.700 lugares. Mas esse final de semana estava cheio. Toquinho e Ana Carolina na sexta-feira. A casa está sempre cheia, porque ela é uma casa muito amada por toda a população da capital, muito amada. Tem um posicionamento estratégico, né? Estratégia no Afonso Pena, ela está quase em frente à prefeitura de Belo Horizonte, ela está no Parque Municipal e ela é uma casa de espetáculos que tem 5 galerias de arte. Loja do nosso artesanato, ela tem cinema, ela trata todas as áreas e a nossa escola ensina desde o oboé até o cenário, a cenografia. Ela cuida de todas as áreas, um centro de memória muito importante. E nós temos ainda em Ouro Preto a Fundação de Arte de Ouro Preto, que é a nossa Funarte. A Fundação de Arte de Ouro Preto tem um papel fundamental porque ela tem uma escola de restauração do patrimônio histórico. E na escola ensinamos e restauramos no mesmo momento o patrimônio histórico do estado de Minas Gerais. E ela tem todas as áreas que a cultura tem. E nós temos a Subsecretaria de Turismo, e eu acho que isso é o mais interessante que Minas e que nos difere, que ela tem 44 superintendências no interior. Então ela não é só uma secretaria que está institucionalizada na política. Nós temos... Ela está na base. Na base. E os municípios se congregam em IGRs, Instâncias de Governança do Turismo, congrega os municípios na IGR daquela determinada região. Isso deriva os circuitos turísticos de Minas Gerais. E são eles que fazem o gerenciamento junto aos municípios, tem diretoria, são remunerados, temos o corpo técnico local, e os municípios se congregam ali naquele... Isso que levou, por exemplo, a chegarmos a 576 municípios, é o dobro de toda a região sul, por exemplo, no mapa do turismo brasileiro. Isso é
descentraliza. Isso já tem mais de 20 anos, não é uma invenção minha. Então, conversar com o Estado no turismo é muito fácil. E, por outro lado, nós temos congregado a rede de gestores estaduais de cultura e turismo, que fazem a transversalidade nas duas áreas, que é tão importante. E a Secretaria de Turismo em si, ela comanda todas essas políticas públicas, essas vinculadas, e ela ainda tem os próprios, que são os museus. Nós temos museus em várias cidades, Museu Guimarães Rosa, Guinhá, aqueles Alfonso de Guimarães, o Arquivo Público do Estado de Minas Gerais está, o Museu Mineiro está sobre a guarda da Secretaria. Então, a estrutura nossa, ela é realmente muito, muito grande. E ainda juntou-se, por exemplo, o nosso antigo empresa de telecomunicações, agora também pertence à Rede Minas, numa fusão, criando, então não há Rede Minas, nem Detel e nem Rádio Inconfidência. Nós temos uma empresa mineira de comunicação. E une toda a política. A convergência digital leva inevitavelmente para isso. E o circuito, voltando a Belo Horizonte, o circuito da Liberdade. Porque você tem ali, já que você colocou a Liberdade, que está na bandeira, né? Sim. O Lima dos Inconfidentes, mas você coloca o circuito da Liberdade. E nós temos em Belo Horizonte, um dos mais belos centros cívicos que o Brasil possui. Sim, sim. E note bem o governador Romeu Zema, que eu costumo chamá-lo de um governador nórdico, dinamarquês. Ele deixou os palácios, saiu dos palácios, entregou o Palácio das Magabeiras à residência oficial para a cultura. Hoje é um grande centro cultural. O Palácio da Liberdade hoje é da Secretaria. Serve a grande casa da cultura e é o centro mesmo desse circuito turístico. Hoje ele é um circuito turístico e cultural num decreto do governador Romeu Zema, há 2 anos. E ele congrega 39 equipamentos de grande porte cultural. Nós temos, posso citar, por exemplo, o Museu da Minas do Metal da Gerdau, o Memorial da Vale, a Casa Fiat de Cultura, o CCBB, instituições todas parceiras, e vários outros museus, espaços culturais que fazem parte desse grande centralidade da cultura em Belo Horizonte, tornando-se a maior rede de circuitos conectados e que tem a governança do Estado. É fundamental. Agora, me fala, vamos entrar agora nessa, já que você colocou o governador norte, aquela coisa, o homicípios que não se deixa embriagar pelas pompas do poder. Como é que é o dia a dia? Como é que é trabalhar com o Romeu Zema? Como é que é a figura dele como autor? Me dá esse bastidor. Eu tenho muita curiosidade, porque se existe, sem trocadilho, um fato novo no Brasil, é Romeu Zema. Não existe um governante que tenha 2 mandatos. Nós temos aqui também um fato novo, que é o Cláudio Castro, mas o Cláudio agora está pleno, ganhou no primeiro turno também. Quer dizer, me falam como é que é o bastidor, como é que é despachar com o Romeu Zema? É sempre aquela tonalidade da mineiridade. Ele tem uma leveza na educação e na forma de lidar e de cobrar muito peculiar ao que Minas representa. Então, ele funciona como CEO do governo, né? Ele nos dá o comando e despachar com ele é sempre muito tranquilo. No entanto, nós já, com a convivência, aprendemos como ele funciona e, às vezes, o que ele não gosta, o que ele não está de desacordo. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito particular dele é que, às vezes, alguma pessoa, alguma coisa, fala uma coisa, ele tem uma maneira de fazer assim. Ou quando ele faz assim com a... menina, gente, parece o meu pai. Quando ele faz assim com a calça e organiza ela, você pode sair de perto, que ele realmente ele não gostou daquele assunto. Assim, olha, muda o assunto ou vai procurar outra forma. No entanto, ele tem uma clareza de propósito e uma clareza de gestão, que ele pensa na economia e dá muito valor à economia, isso para ele é fundamental. No entanto, ele tem amadurecido muito na convivência cotidiana com o povo, amadurecido na questão social. Então, ele pensa na gestão, na geração de emprego e renda, na transformação social. É isso que ele acha que transforma. Então, despachar com ele é sempre
esses assuntos muito objetivos, despachos com eles são 10, 15 minutos, não tem conversa lero-lero com ele, não tem jeito, ele é claro, ele é simples, ele é prático. Por exemplo, ele vai, quando nós vamos na casa dele, às vezes tem um jantar, o jantar é de 6 às 10. 15 para as 10, ele está ali despedindo, a gente já está todo mundo animado, já tomou, já bebeu e tudo, e ele já falou assim, olha gente, cada um para casa, porque agora é hora de dormir, porque amanhã acorda às 6 horas, e tem uma particularidade, ele acorda de manhã, ele lê a imprensa nacional e internacional, e ele, quando ele acha que um assunto deve a algum secretário, é quase todos os dias, ele escreve o nome, pede para imprimir, escreve o nome Leônidas, e o ajudante de ordem depois sai distribuindo para nós, manda nas secretarias o que ele acha que deve partilhar uma reflexão de um pensamento da imprensa. Ou seja, à noite, ele cuida das suas redes sociais, assim, para não distanciar. Ele tem muito medo de distanciar das pessoas e do que ele Não ser engolido pela máquina. Exatamente. Né? E a simplicidade dele é aquilo. Gente, o governador Romeu Zema, pelo amor de Deus, ele tem faxineira. A casa dele não tem bibelô. Assim, ele é de um espartano. Para um empresário bem-sucedido e que tem, né, ou seja, claramente é um homem rico, é de uma simplicidade franciscana. Agora, como é que você vê o futuro dele? Porque já se coloca que esse cacife, primeiro, só é presidente do Brasil quem ganhar com Minas. Quer dizer, alguém que sai e ganha no primeiro turno já está consagrado pelos mineiros. Como é que você vê o futuro dele? Nós poderíamos ter, a exemplo de JK, um Zema na presidência da República, não? Quem sabe? Ele agora, a gente fala com ele, ele é muito prático e pragmático, né? Ele fala assim, vamos trabalhar e resolver as questões de Minas? Então, assim, ele não fala nesse assunto claramente. Eu, particularmente, enquanto tendo a experiência de trabalhar com ele, eu acho que ele faria um bem imenso para o país, muito no exemplo da prosperidade que sempre esteve nas mãos dele. Ele construiu uma empresa, por exemplo, de uma loja, a quarta foi na minha cidade, que ele inaugurou, e foi a primeira que ele inaugurou, e transformou em 400. Então, assim, ele tem um vigor, e eu costumo dizer, assim, gente, tudo que esse homem coloca vira ouro. Ele tem um carisma muito grande. Eu acho que ele seria muito bom para a economia, porque tem uma visão empresarial extremamente, agora com a prática governamental. Ele é de diálogo, ele é aberto, e ele é uma direita liberal que respeita os costumes, mas é um liberal no sentido amplo da palavra. Ele deixa as pessoas serem o que são e as coisas serem, desde que sejam, talvez isso o define, correto. A correção. Mas isso que eu ia pegar agora, porque você tem primeiro gestão. Primeiro você tem um governo. Aliás, voltando só à questão da presidência, você tem um grande mérito do Zema é consertar os erros do PT. Né? Então, ele como presidente pode ajudar a botar a casa em ordem depois da bagunça que a gente está vendo que está sendo criada aí. Agora, uma das grandes questões que eu coloco com relação à honestidade, porque você não viu um caso de denúncia, de escândalo, dentro de um Estado que teve alguns governadores, alguns até Nilton Cardoso e outros que viviam nas páginas policiais. Você tem o Aécio Neves, que está aí também, que fica na sorte aí, junto com o Gilmar Mendes e outros, para poder se livrar dos passivos que gerou. E o Zema passa 4 anos sem nenhum tipo. O povo mineiro reconheceu isso nas urnas, mas como é que é, na sua leitura, ter um governo próprio? Porque isso não é só ele. Toda a estrutura no qual da máquina administrativa, ele procurou nortear esse comportamento ético, né? Ele inspira isso, né? Na medida em que ele vive na sua casa e que o salário dele, inclusive o salário dele, ele faz doações, né? Ele não recebeu o salário, ele doa, ele realmente gosta, ele quer transformar, porque já fez, né? A família tem uma coisa muito já importante.
Então, assim, ele tem horror à corrupção. Se existir uma coisa que o deixa totalmente desconcertado, e daí vem o pânico que ele tem naturalmente com a corrupção e o que nós recebemos no governo de Minas, que isso o Brasil sabe, ele é isso. Então, trabalhar com ele significa você simplesmente ser controlado. E como o corpo diretivo do governo é todo técnico, imagine, Magna Vita, que foram escolhidos por currículos e passaram por banca de examinação para ser secretário, não é um indicado de tal grupo, mas é curricular e de entrega. Então, isso já transforma, por exemplo, não é um normal. No entanto, nós temos a controladoria nossa do Estado, que nós somos já pelo segundo ou terceiro ano o Estado mais transparente do Brasil nas contas públicas. O controladoria, a ouvidoria, que funciona muito corretamente, isso tem eu vejo que tem um protagonismo dentro do governo, junto com as forças de segurança. Nós sentamos na mesma mesa e não há esse momento de vamos deixar isso para lá. As coisas acontecem, são resolvidas muito rapidamente. E até cortando na carne, né? Agora, me fala com relação ao cenário do turismo, em termos de investimentos. Voos, como é que está a questão? O turismo sem avião não funciona. Não funciona. Nós temos uma notícia muito boa. Agora, no mês de dezembro, nós inauguramos 5 voos para o interior de Minas Gerais em destinos turísticos. Nós vamos ter para Varginha, que atende o sul de Minas, o Circuito das Águas, que é muito visitado. Nós teremos para Teófilo Otoni, que são as pedras. Nós teremos para Paracatu, que é um fenômeno que vive agora, porque ela tem 350 casarões tombados, patrimônio nacional, e está no Grande Sertão de Guimarães Rosa. Nós teremos voos para lá, tudo isso em dezembro. As passagens estão sendo vendidas. Qual a empresa aérea que está? Azul. Né? E também teremos um incremento para Governadores e para Juiz de Fora, e já em projeção para o próximo ano, incremento dessa malha. Voos internacionais, nós teremos agora para Bogotá. O nosso aeroporto é recorde de recebimento, chegando a 1 milhão de pessoas, de entrantes. Vamos inaugurar o Terminal 1, que as portas, os portões terão as fachadas das igrejas barrocas mineiras, ou seja, o turismo está muito embalado pela BH Airport, que é uma companhia muito boa, e a conexão ela tem sido trabalhada. Para você ter uma ideia da transversalidade, da técnica do governo Romeu Zema, o Invest Minas tem uma cadeira de turismo. Essa cadeira é para atrair investimentos no turismo e conectividade e empresários que queiram investir. Mas, por exemplo, hotelaria de Minas, eu não vejo uma grande bandeira nacional, internacional, fincada em Belo Horizonte. O que levou Sheraton, Hilton, Hyatt a não perceberem o potencial de Minas? Agora está percebendo. Nós temos agora, no dia 30, chega a Minas Gerais a Vila Galé, o dono da Vila Galé, naquela primeira promoção que nós fizemos, Dr. Jorge Rebelo, nós o receberemos no Palácio da Liberdade, ele vai apresentar a Vila Galé e fará uma visita a Brumadinho, próximo do Inhotim, que tem um hotel lá que está que está abandonado, que começou, mas não terminou, e Ouro Preto e Mariana também, que nós... porque ele tem uns palácios que são pequenos. Ele pega monumentos históricos e faz Isso. Então, a Vila Galé... Então, o Jorge é um caso excepcional. O que ele tem feito... Aqui no Rio, ele fez o Vila Galé, pegou um prédio tombado, já restaurou. Ele tem feito. Agora, voltando ao cenário nacional, como é que você vê alguns políticos mineiros? Por exemplo, o senador, vou deixar você um pouco de saia justa, o senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco, eu acho que ele está tendo, e ele ele está tendo um papel muito importante, mas ele ainda não se posicionou, né? Assim, ele está
ainda... Não, se posicionou, ele vai entregar tudo para ser reeleito. Inclusive, o Pacheco, na minha coluna no dia 21, eu publiquei uma nota dizendo que ele está usurpando os direitos da próxima legislatura. Ele está antecipando e votando, inclusive isso é ilegal. Ele está querendo amarrar decisões que caberiam à próxima legislatura. E ele está preocupado. Ele acorda e dorme pensando na reeleição. Isso é aquela coisa que você falou, ao contrário do Zema, né? Não pode colocar a questão pessoal como prioridade. Sim, né? sim. E a votação do Marcelo Álvaro Antônio, por que você... Ele foi ministro do Turismo, fez um trabalho, mas ele quase... Eu acho que o Marcelo, ele foi um bom ministro, nós sabemos disso, né? Ele fez transformações estruturais, vamos lembrar do político dos céus abertos, o selo verde do queijo Minas. Assim, não, conseguiu, por exemplo, liberar a questão dos vícios, só isso... Imagine isso, da importância que tem. Eu acho que... Mas ele investiu muito em ser senador... Ele investiu muito em ser senador, talvez não, eu acho que ele investiu muito no trabalho dele como ministro, atendendo o Brasil inteiro, e atendeu Minas também, porque eu estou fazendo promoção com recursos que ele me deixou. No entanto, esse período de ser ministro o afastou das bases. E agora eu acho que... também ele foi muito massacrado. Foi injustamente. O que fizeram, inclusive prendendo... sem razão nenhuma. Pessoas ligadas a ele. Sem razão nenhuma. Houve uma perseguição, essa perseguição foi muito ruim, mas o povo mineiro não acreditou nessa perseguição. Mas o voto ideológico migrou para o campeão nacional de votos, né? Exatamente. Quantos votos? 1,5 milhão, né? Mais de 1,5 milhão. Foi o mais bem votado da história de Minas Gerais. O Nicolas Ferreira. Mas foi o mais votado também no Brasil. Brasil, de longe. Como é que você vê a bancada, o Zema com relação ao Poder Legislativo? Olha, há uma maturidade do governo. Você imagina que é um governo novo, empresarial e técnico. E a política nossa tem o seu tempo histórico, né? Que é ainda diferente. Mais a mineira. Eu até digo isso muito, gente, atentemos para os tempos históricos das coisas no governo. Eu acho que nessa segunda reeleição, o governador foi muito assertivo na aproximação com a Assembleia. Ele hoje dá um valor ao legislativo que no início do governo, primeiro ele não tinha. Ele corrigiu a rota. E eu acredito que isso vai ser fundamental para que as pautas que estavam agarradas e que são fundamentais aí para Minas Gerais, elas aconteçam. Hoje eu vejo uma Assembleia muito mais unida e como ele se posicionou claramente, politicamente, e com um grupo muito coeso que o elegeu, isso vai fazer a diferença. Os bons ventos aí estão vindo. Ele se enganjou muito no segundo turno para o Bolsonaro. O que você acha que... porque, na realidade, se você pegar a eleição do Lula e do Bolsonaro, o fator Zema encurtou. 50 mil votos. Isso foi histórico. Né? Encurtou. O governador Romeu Zema transferiu votos para o governo Bolsonaro, que foi impressionante, assim, maior do que a própria eleição. Né? Isso está claro aí nos números. Então, eu acho que assim, e não poderia ser diferente, é um governo liberal, é um governo que o governador Zema ele é muito leal. E no primeiro mandato, o governador, apesar de que ele não conhecia, não tinha proximidade com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro fez um trabalho muito interessante conjuntamente com Minas Gerais durante todo esse tempo. E ele simplesmente foi coerente com o que ele acredita. Aqui no Rio a gente quis matar o Tarcísio, que pegou a verba do Rio para fazer o metrô de Belo Horizonte. Imagina. Aqui o Tarcísio sofreu com isso. Mas então, e a bancada hoje? Qual o apoio que você tem à cultura, o turismo e o Zema tem da bancada federal mineira? A nossa bancada federal ela é extremamente favorável ao das turismo, maiores, né? É uma das maiores ao turismo e à cultura. Eu acho que nós teremos lá
Vamos lembrar que o nosso reeleito, o Newton, que era presidente da Frente Parlamentar de Turismo, foi reeleito. Hoje nós temos outros deputados que também trabalhando com o Eros Biondini, com uma compreensão da cultura e do turismo muito grande. Nós temos Grace Elias, que foi uma votação expressiva, que me ajudou extremamente presente no cotidiano. Então, assim, e nós temos, inusitadamente, foi no governo Zema que se criou, em Minas Gerais, a Comissão Parlamentar do Turismo e Gastronomia, o Mauro Tramonte, que foi o mais bem votado na outra eleição. Então, tanto na Assembleia de Minas Gerais como no governo federal, nós temos hoje o turismo e a cultura parceiros de primeira ordem e parceiros que são da direita e que compreendem o valor da cultura como fundamental na sociedade. Isso me alegra muito, porque nós conseguimos conjuntamente transformar em Minas Gerais num governo liberal que, entre aspas, pode ser achar que a cultura é adereço ou não é importante. Eu te digo, o maior símbolo, o Palácio da Liberdade, hoje é da cultura. E a diferença também, como você fala, é que a cultura não pode ser centro de militância ideológica. Ou seja, a cultura tem que ser valorização de raízes. Quer dizer, não pode estar atrelado a uma questão ideológica, como ocorre. Por exemplo, nós temos um caso aqui de uma cidade fantástica, que é Petrópolis, onde nós temos uma operação onde a cultura foi entregue ao pessoal e virou ali um antro a palavra é antro de ação ideológica em detrimento a todo aquele acervo patrimonial, até porque um elan imperial não combina bem com o pessoal, né? E o governador Romeu Zema tem uma frase para isso: mais ação e menos falação. Então, as políticas pensadas pela esquerda, elas são interessantes, mas elas não são efetivas. Ou seja, o governador pede que nós descentralizemos os recursos da cultura. Ele valoriza o Congado como valoriza o Palácio das Artes. Inclusive, o Congado, outro dia eu conversando com ele, falei: você não acha que o Congado, as Congadas, que são 2 milhões de congadeiros em Minas Gerais, não é uma grande ópera contemporânea? Ele, sim, eu acho. Então vamos trabalhar para mudar e para que o recurso chegue, e o Executivo fez uma lei que, inclusive, o repasse dos recursos para a cultura popular sejam diretos, porque o governo entende que eles são projeto e não precisam de fazer projeto. Isso eu estou falando da Folia de Reis, dos violeiros, eu estou falando de que... Sim, não tem necessidade de botar no papel aquilo que já é a essência. A essência. Essência. E a preservação é o governo Zema irrigando as raízes, né? Nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu queria entrar na questão da diáspora mineira, porque você tem hoje... Eu pensava que era cearense, mas você encontra mineiro em tudo que é parte do mundo, né? É impressionante isso. E você tem nas artes, na cultura, você tem as referências de Minas que são históricas e que são, sobretudo... e da arte contemporânea, e na cultura, na literatura. Como é que você utiliza esses ícones mineiros que estão vivos e que estão aí para promover Minas? Nós fizemos nesse ano que está terminando o Ano da Mineiridade. E o Ano da Mineiridade, ele foi... Nós podemos pegar o Seu Moroso Lima, um grande, ou nós podemos pensar o grande Guimarães Rosa, que a definiu. A mineiridade, ela originou do Clube da Esquina até as congadas, ou as violas, ou as folias de reis, um sentido de existência, um sentido que nos une enquanto povo. Então, ao gerar isso, e Gaudí tem uma frase que eu gosto muito, que ser original é voltar às origens, saiu daí também os grandes nomes. Os nomes da nossa arte, grandes, eles se bebem dessa fonte mineira do século XVIII, iluminista, da liberdade, do relevo, das montanhas, dos campos, e ele traduz isso nas artes, na literatura. E quem traduz isso fica grande. Eu posso te dizer da beleza que foi o governo de Minas que patrocinou a última sessão de música no Mineirão para 58 mil pessoas do Milton Nascimento. Aquilo foi um momento onde sentir-se mineiro da mineiridade e sentir-se Minas é o mundo
e o mundo é Minas, um sentido profundo de amor ao território, à terra e aos nossos artistas. Você acha que, eu costumo dizer que no Brasil você tem 3 nações, a nação baiana, a nação mineira e a nação gaúcha, porque são estados que têm etnia própria, que têm gastronomia própria, que têm um linguajar próprio, expressões próprias. Sim. E que primeiro você é mineiro para depois ser brasileiro, primeiro você é baiano para ser... Eu falo isso como baiano, inclusive. E você é gaúcho para depois... Você concorda com isso? Existe a nação mineira? Existe, eu vejo isso claramente até pelo dialeto, né? Nós temos um dialeto com palavras próprias, nós temos um pensamento que nos une, e uma coisa que eu observei, as diferenças regionais, nós temos uma coisa que é comum a todo lugar, a nossa gastronomia. Nós temos diferenças regionais, mas nós temos o queijo, por exemplo, e o modo de fazer queijo reconhecido e feito da mesma forma em todos os territórios. Ou pão de queijo, ou feijão tropeiro, ou frango com ora pro nobis, com variações. E isso, talvez, o mineiro é muito... O sentar-se à mesa, que é uma coisa extremamente familiar e que está centrado na tradição mesma nossa, é família. Então, a família mineira, ou a mineiridade, ou a Pátria Minas, que o nosso grande Marcos Viana fez uma música chamada Pátria Minas, que eu acho que ela nos define muito, ou seja, um território, um povo que tem na liberdade e num sentido de brasilidade, porque a modernidade, o patrimônio da humanidade modernista também temos em Minas, a vanguarda da política, que nos faz diferenciados. Eu acredito muito nisso. Nós somos um povo soube encarnar isso, né? Profundamente. Encarnou isso e é o grande paradigma que levou isso para uma ideia de uma política também própria da mineiridade. Qual o paradigma, qual a relação que você faz de JK com o Romeu Zema? RZ com JK, como é que você vê? Eles são visionários, dois visionários e inovadores. Talvez a inovação nos dois, ou essa busca para tornar Minas ser o mundo, no caso nosso de Minas, o Juscelino fez Minas ser o mundo. A vanguarda é outro valor que os une. A vanguarda da política do Romeu Zema, que é por isso que eu dizia na Dinamarca, né, essa coisa dele andar de metrô, andar de ônibus, ou ser um trabalhador comum, é muito novo. E Juscelino, quando chegou no seu momento histórico, foi muito novo e muito benéfico para o país. Então, eu acho que a vanguarda os une. Agora, você tem um papel muito importante na questão familiar. Me fala da estrutura em cima. Primeira-dama, a questão do vice. Como é que é essa estrutura? O governador, ele tem uma namorada, ele é solteiro, mas tem uma namorada, então ele se dedica muito ao trabalho, tem 2 filhos, os filhos estão criados, um é cineasta, né, e mora até fora do Brasil, e o nosso vice-governador, hoje é eleito governador, o professor Romeu Zema, eu digo professor Matheus Simões, ele tem, que é a nossa primeira-dama, a Cris, como nós a chamamos, também, são os dois grandes mineiros. Eu outro dia dizia até para o presidente do Palácio das Artes, nós temos o matuto no sentido daquela palavra da sabedoria, e a profecia. Da sapiência, né? E o Matheus Simões é muito aquele da profecia, ele é mais novo, e ele tem uma clareza mental, o nosso vice-governador eleito tem uma clareza mental e técnica, e uma inteligência que eu, particularmente, acho ela sobrenatural. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa, eu acho que é importante a gente compartilhar não só no programa, também nas páginas do Correio da Manhã, essa é a nossa entrevista, porque todo mundo sentiu, todo mundo viu o que foi a importância do Romeu Zema nesse processo sucessório, todo mundo viu esse reconhecimento do seu governador na questão da eleição do primeiro turno, ganhar da forma que ganhou, lutando contra aquele jogo sujo que foi feito na eleição mineira, que Sim. Ali eu acompanhando de perto o que foi a campanha em Minas, foi muito sórdida,
E o Zema passou, quer dizer, contra fato no argumento, porque ele tinha que mostrar. E eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade antes, mas foi importante agora, compartilhar esses bastidores. Você que é uma pessoa da extrema confiança do governador, desenvolve um trabalho, porque você acaba sendo o guardião da mineridade, né? Com a cultura e o turismo. Então, franquear aí as nossas câmeras para a sua despedida, para o convite, para que o nosso telespectador visite Minas e visite um local onde se vive a história, né? E eu agradeço muito, você sabe da admiração e do carinho que eu tenho por você, pela sua inteligência, pelos seus posicionamentos claríssimos sobre os fatos, e eu admiro e agradeço imensamente. É uma alegria estar aqui de volta ao Rio de Janeiro, essa terra que eu tenho um amor profundo, essa terra que funda vários elementos da cultura mundial. É muito gratificante. Agradeço e parabenizo pelo Correio do Amanhã, pela rede de comunicação crescente que a gente vê todos os dias, e com um jornalismo extremamente qualificado. Eu fico muito feliz e honrado de estar aqui na sua presença. A gente brinca, Leônidas, brinca não, fala sério, que a questão não é fazer jornalismo de direita, é fazer jornalismo direito. Isso é importante. Então, chegamos ao final de mais um programa Magnavita, pela sua TV Correio da Manhã, hoje, conversando esse bate-papo. Aliás, você está bem Milton Nascimento, né? Bonezinho. Em homenagem a ele. Ele. Então, com essa figura do turismo, da cultura, e é um nome que não vamos falar muito no Brasil, que é o nosso Leônidas. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, querido.